Que o Senado aprovou ontem as indicações do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República. O ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado para substituir a ministra Rosa Weber na Corte Suprema, e Paulo Gonet, indicado para a PGR, participaram de uma longa sabatina com os parlamentares. A pauta foi votada no plenário no mesmo dia e os dois foram aprovados com votos acima do necessário. A gente vai ver detalhes sobre isso na reportagem da Lohane Castro. Depois de 10 horas de sabatina, os senadores que participaram da Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovaram os nomes de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Os dois precisavam de 14 votos, mas conseguiram passar com tranquilidade, com placar de 17 votos a 10 a favor de Dino e de 23 a 4 para Gonet. No final, a pauta foi encaminhada ao plenário para votação em caráter de urgência. Votaram sim ao senhor Flávio Dino de Castro e Costa, 17 senadores, não 10 senadores, do total de 27. Está aprovado o nome do senhor Flávio Dino de Castro e Costa para o Supremo Tribunal Federal. Votaram sim ao doutor Paulo Gustavo Gonet Branco, 23 senadores, não 4 senadores, do total de 27. Está aprovada a indicação do Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco para a Procuradoria-Geral da República. A votação no plenário foi bem rápida. Os senadores aprovaram o nome de Dino para a Suprema Corte, com 47 votos a favor e 31 contra. Já Paulo Gonet foi aprovado para a PGR com 65 votos a favor, 11 contrários e uma abstenção. A quantidade necessária era 41 votos. Agora, os nomes serão encaminhados ao presidente da República para serem oficializados no Diário Oficial da União. Durante a sabatina, os senadores pegaram mais pesado com o ministro Flávio Dino, que teve que responder perguntas polêmicas, como, por exemplo, como ele lidaria com processos envolvendo Bolsonaro, a quem ele já chamou de serial killer no passado. O posicionamento dele sobre as decisões monocráticas que suspendam eficácias de lei, que tramita no Congresso, e o relacionamento dele com políticos após ser eleito. As respostas de Dino foram pacíficas e sempre demonstrando estar aberto à conversa. Já o questionamento dos senadores a Gonet foi mais leve. Foram feitas perguntas sobre temas de interesse de bolsonaristas, como o inquérito da fake news em tramitação no STF e o parecer dado pela condenação de Bolsonaro no TSE. Gonet evitou responder e disse que não poderia opinar sobre a investigação no STF, porque não teve acesso aos autos. Já sobre Bolsonaro, ele afirmou que seguiu o que previa a lei. Gonet também falou muito sobre a liberdade de expressão, afirmando que a PGR vai atuar dentro do respeito às liberdades. A liberdade de expressão, portanto, não é plena. E a liberdade de expressão, ela pode e deve ser modulada de acordo com as circunstâncias. Dino afirmou que não será político estando no Supremo, que inclusive deixará de usar as redes sociais para comentar assuntos de governo, como faz atualmente. Falou também que não é adepto ao ativismo judicial e que vai manter a conversa com os parlamentares. Eu não terei nenhum medo, nenhum receio e nenhum preconceito de receber políticos e políticas do Brasil, porque Vossas Excelências são delegatários da soberania popular. Independentemente das cores partidárias, terão idêntico respeito, como assim fiz na minha vida inteira. Uma pergunta recorrente de senadores da oposição foi se Dino se declararia impedido de julgar casos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, já que ambos são adversários políticos. Os senadores também questionaram a atuação de Dino em 8 de janeiro. Nós agimos no limite da nossa competência legal. A esplanada dos ministérios é policiada pela PM do DF, por determinação legal. Quem policia esta casa é a polícia do Senado. A Câmara é a polícia da Câmara. Quem policia o Supremo é a sua polícia. Quem cuida do Palácio Planalto é o GSI e o Exército Brasileiro. Portanto, nenhuma força do Ministério da Justiça ou a mim subordinada estava
naquele momento, com esse dever legal. Certo. A gente acompanhou ontem, bem de perto, aqui no Brasil Hoje, o início dessa sabatina de Flávio Dino e de Paulo Gonet. E a gente continua repercutindo esse tema agora. Vou conversar ao vivo com o analista político Melilo Diniz, que está conectado aqui com a gente. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo. Bom dia, Wilker, a todos do Brasil Hoje. Um grande abraço. Professor, acho que o que mais gerou repercussão foi a questão do Flávio Dino, né? A indicação dele. E eu queria começar por aí. Ele é um homem político, já tem uma carreira ali de cerca de 17 anos. O que a gente pode esperar dele? Ontem ele tentou ser cordial, tentou ser bastante pacifista ali, né? Durante as suas respostas. O que a gente deve esperar de Flávio Dino nessa nova atuação? Eu creio que o ministro Flávio Dino, da Justiça e futuro ministro do Supremo, não perderá essa sua verve provocativa. E isso não tem nenhum problema enquanto pessoa. Claro que isso traz algum grau de comprometimento quando se coloca dentro de um Supremo Tribunal Federal alguém com esse perfil. E o Supremo está repleto de ministros com esse perfil. O ministro Gilmar Mendes tem esse perfil, o próprio presidente Luiz Roberto Barroso tem um perfil de se expor muito publicamente, e tem ministros que têm uma postura muito mais discreta. A ex-presidente Rosa Weber tinha uma postura discretíssima e o atual vice-presidente Edson Fachin tem também uma postura muito discreta. Agora, acredito que o problema das consequências é que elas vêm depois. E o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, vai ter que encontrar a justa medida, um equilíbrio, para evitar que as turbulências que possam ser causadas atrapalhem o novo papel institucional que ele agora vai ocupar no Supremo Tribunal Federal. Certo. Explica pra gente por que essa sabatina acontece no Senado. Qual que é a relevância e por que isso tem que acontecer? Por que isso faz parte do protocolo para indicação, nomeação e, de fato, a pessoa tomar posse como ministro do Supremo? O modelo constitucional brasileiro exige que a aprovação se dê no Senado Federal. Na verdade, isso é fruto de uma ideia que está localizada há muitos e muitos anos, desde 1891, para ser bem preciso, em que a indicação parte do chefe do Poder Executivo, mas a aprovação se dá pela Câmara Alta, pelo Senado Federal do Parlamento. Então, a ideia é que isso corresponda ao princípio de freios e contrapesos que existe no modelo constitucional brasileiro e, portanto, é essa a razão pela qual a aprovação se dá no Senado. Creio que precisamos evoluir muito ainda nas sabatinas, que deveriam ser mais profundas, mas isso é um outro problema. Com certeza. Agora vamos falar de Paulo Gonet. Acho que ele tem um perfil um pouco mais discreto. A sabatina também pegou um pouquinho mais leve com ele, mas ele vai ocupar um cargo importantíssimo, né, professor? Explica pra gente qual que é o cargo de PGR, qual que é a relevância dele. O Procurador-Geral da República tem uma importância fundamental na República. O Ministério Público Federal é chefiado pelo Procurador-Geral da República e o Ministério Público Federal é um órgão profundamente enraizado no sistema judicial brasileiro, mas também espalhado por todo o país. Ele tem um papel, por exemplo, de ser o dono das ações penais, e o PGR, o Procurador-Geral da República, é o dono da ação penal no campo do Supremo Tribunal Federal, das ações, por exemplo, contra os presidentes da República, contra deputados e senadores. Ademais, o Ministério Público Federal cuida de temas coletivos, meio ambiente, povos indígenas, populações vulneráveis como os quilombolas. Então, é um cargo muito importante e, como você disse, o perfil de Paulo Gonet é um perfil um pouco mais discreto, um pouco mais comedido e, portanto, vai trazer aí também uma serenidade para o exercício desse importante cargo, Procurador-Geral da República. A gente tem que
Valorizar isso, né? Essa serenidade é importante. Claro que a gente não está falando de inação, né? De paralisia, mas de um certo equilíbrio, né? Acho que o nosso país está precisando disso para controlar um pouquinho essa polarização. E como que a aprovação desses candidatos pode impactar a relação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário aqui no nosso país? Que a gente percebe que existe uma certa tensão, né? Em alguns casos, em alguns momentos. Olha, Wilker, o quadro atual é um quadro de muita tensão, turbulências e disputas entre executivo, legislativo e judiciário. Hoje mesmo, logo depois do encerramento do Jornal Brasil Hoje, começa uma nova etapa com a derrubada dos vetos do presidente da República pelo Legislativo, desoneração da folha, por exemplo, marco temporal, e isso vai parar no Judiciário. Portanto, quanto mais maturidade institucional e quanto mais equilíbrio, como você dizia, melhor para a República, porque o papel mais importante é resolver os problemas da população, problemas urgentes, dar segurança jurídica e dar um certo equilíbrio. Quando isso não acontece, o país passa por problemas e quem sofre mais é a população. Certo. Agora, quais são os desafios que o senhor enxerga que tanto o Flávio Dino como o Paulo Gonet devem enfrentar agora nos cargos que vão ocupar, hein? Olha, Paulo Gonet, começo por ele, tem um desafio de dar uma certa unidade ao Ministério Público, que sofreu muito nos últimos anos, com muitas divisões internas. Ademais, é necessário ele reforçar todo o campo das ações coletivas, essas ações que protegem o meio ambiente, que protegem os povos indígenas e as populações vulneráveis. Essa estrutura do Ministério Público Federal sofreu muito nos últimos 10 anos com uma diminuição de procuradores da República dedicados a esses temas. O Flávio Dino terá que se adequar a um novo espaço, que é o Supremo Tribunal Federal. Lá são 11 ilhas, que são os 11 ministros, e que de vez em quando formam um arquipélago. Ele vai ter que saber o tamanho da sua ilha e como é que a água vai bater no seu gabinete. Ele vai ter que encontrar um modelo, ele já foi juiz por 12 anos, conhece como funciona, mas vai ter que encontrar um modelo de relacionamento com os seus pares e, ao mesmo tempo, de modificação do que ele fez numa parte da sua vida, que foi o debate político. Creio que ele tem uma vantagem, vai receber apenas 384 processos do gabinete da ministra Rosa Weber e vai ter aí um começo de gestão mais tranquila. Uhum. Flávio Dino não tem um perfil de ser muito discreto, né? O senhor mencionou aí que Rosa Weber era muito discreta, a gente tem outros ministros que também, eles têm uma atuação muito enfática, né? Dão muita entrevista, falam em rede social. Na sua avaliação, qual que é a postura mais condizente com o cargo de ministro do STF? Existe uma postura que a gente deve esperar de quem ocupa esses cargos? Ou na sua avaliação, não? Cada um deve seguir ali a sua maneira mesmo e está tudo bem? Olha, Wilker, eu sou um velho analista político e também um velho advogado. Portanto, eu fui educado em um Supremo Tribunal Federal mais contido, com mais compostura, sem muita participação na vida do noticiário de ministros e de membros do Poder Judiciário. Eu creio, aí uma posição muito pessoal, que o menos é mais no caso do Supremo Tribunal. Quanto mais discretos no perfil de Rosa Weber, com quem eu convivi como advogado e também como incidência política de alguns grupos de interesse também, eu creio que o comportamento ou a postura dela é mais desejável. E quanto melhor isso acontecer, mais nós ganhamos. Agora, é uma opinião muito minha, não é uma opinião. Tem gente que gosta de ver o mar pegar fogo para comer peixe frito. Eu prefiro um mar calmo. Tá certo, professor. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a entender um pouco mais desse cenário. Vamos ter muito que analisar, né? Muito tempo aí para analisar as ações de Flávio Dino, considerando que ele tem 55 anos, pode ficar até 20 anos no cargo de ministro do Supremo. Vamos ver como é que vai ser essa atuação. Tomara, Wilker, que você e eu estejamos com saúde para continuar comentando até a aposentadoria dele. Eu quero desejar um grande abraço ao pessoal do Brasil Hoje e a você, especialmente,
um bom dia. Amém, né? Que estejamos todos aqui. Professor, até a próxima, viu? Tchau, tchau.